estar atrapalhando, aí, pesando no bolso dos consumidores, se o produtor está tendo algum tipo de vantagem relacionada a isso. Como nós vimos desde o início da semana, o presidente dos Estados Unidos eleito, Donald Trump, tem criticado as tarifas do Brasil e tem ameaçado medidas de reciprocidade, incluindo tarifas sobre os produtos aqui do nosso país, isso para proteger a indústria americana. Vamos saber então os impactos que isso pode trazer para o setor do agronegócio. Quem vai falar comigo sobre isso é o advogado especialista em direito tributário, o Leonardo Brigante. Leonardo, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. A satisfação é toda minha, Thiago, obrigado pelo convite. Uma boa tarde para vocês do programa, uma boa tarde para toda a audiência de vocês. Boa tarde mais uma vez. Conta pra gente aí como as tarifas do Brasil podem afetar a competitividade dos Estados Unidos e se essa medida é anunciada, pelo menos pré-anunciada pelo presidente Donald Trump, pode trazer algum tipo de receio e de impacto aqui para os nossos setores. Eu acho que o que é importante, né? O imposto de exportação e importação, ele é um imposto que, quando criado, ele não tem exatamente uma intenção em aumentar a arrecadação, né? O que a gente chama de tributo que objetiva regular algum mercado. A gente já entendeu que, pelo novo governo dos Estados Unidos, essa visão mais protecionista do mercado da produção local é alguma coisa desejada por eles, né? Incentivar que a economia em si organicamente cresça e seja defendida de players internacionais. E a partir daí surge, então, essa colocação do presidente Trump dizendo que pode fazer um aumento da alíquota de importação de produtos brasileiros que adentrem ao território americano, muito como uma contrapartida aos tipos impositivos, às alíquotas que aqui, na nossa legislação, impomos a produtos que entrem do exterior, né? Aqui a gente não tem exatamente regras de tributação pela importação de produtos por países, por regiões, né? Geralmente o imposto ele é atrelado ao produto em si. Vindo da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, você tem um imposto de importação. Mas o Brasil, dentro dessa construção, ainda tem alíquotas que são alíquotas pesadas, né? 18%, 20%, 15%, só do imposto de importação, que acaba impactando o custo daquilo que você compra e toda a outra cadeia tributária que costumeiramente incide na importação, né? Que eu digo de PIS, de COFINS, de ICMS e do próprio IPI. Então, obviamente, o governo americano diz, espera um minuto, né? Se o meu produtor, quando exporta ao Brasil, tem o seu produto onerado por uma alíquota de 18%, por que quando o meu consumidor importa do Brasil, esse produto brasileiro não é onerado por uma alíquota equivalente, né? É uma guerra, acho que bastante mais comercial do que tributária, mas, obviamente, o que isso pode acarretar aos nossos produtores? Aquele produto que eu quiser introduzir nos Estados Unidos, se mais oneroso ao contribuinte, ao consumidor americano, ele perde competitividade. Ainda que o meu preço fique o mesmo, se a alíquota de importação dos Estados Unidos for elevada em decorrência dos produtos que são provenientes do Brasil, o consumidor americano paga mais caro. E se ele paga mais caro, a minha mercadoria passa a ser menos atrativa, né? Aí eu preciso entender qual que é o impacto econômico que isso pode gerar ao meu produto, porque na ponta ele vai custar mais caro aquele que importa, né? Basicamente é esse o efeito que a gente está avaliando, correndo risco de ver os nossos produtores sendo expostos, né? E pior, a gente, obviamente, dentro desse cenário de estrangulamento fiscal, não temos exatamente qualquer tipo de iniciativa do governo para tentar, de certa forma, reduzir esse tipo de tributação dos produtos importados. Então, de fato, se ele manter a promessa, defendendo o mercado americano e o produtor americano, pode ser que o nosso produtor passe a custar mais caro ao comprador americano que está lá localizado. Agora, ô Leonardo, conta pra gente aí quais os produtos aqui do nosso país que podem ser alvo dessas tarifas americanas, hein? Geralmente, o Brasil, historicamente, não é um país com predominância de exportação de produtos acabados, né? A gente fala muito em commodity, a gente fala muito em minério, então acho que para o setor do agro em si, para a agroindústria que exporta carne, que exporta grão, que exporta outro tipo de cultivar, a depender da filosofia e daquilo que o governo americano queira implantar, a gente pode ser bastante impactado, né? Acho que dentro da nossa bolsa de produtos exportados, o Brasil, historicamente, não é um país que exporta efetivamente produtos finais acabados, né? Ainda que o façamos, eu acho que na nossa balança comercial, o produto primário, ele representa muito mais. Então, de certa forma,
o que a gente tem de risco na janela, que tem que ser confirmado, né, até para entender se essa é a intenção do governo americano, vai pegar toda a tipologia do produto, porque obviamente não é só equilibrar a balança comercial, né, trocar esse chumbo, como a gente diz em português mais claro, com o Brasil, e tem outros interesses e necessidades do governo americano em relação ao abastecimento daquele país, que é um país que consome muito do exterior, né? Então, também não adianta onerar o produto brasileiro sem que o consumidor americano tenha outra fonte para fazer essa compra, uma alíquota menor, a um custo menor. Então, essa é uma grande incógnita, né? Mas acho que do ponto de vista teórico, a gente sim pode ter um efeito danoso para o nosso mundo agro como um todo, se a política americana que vai ser iniciada aí no impulsamento do presidente Trump queira buscar um aumento de alíquota para todo tipo de produto, seja ele primário, seja produto processado ou acabado. Certo, para nós analisarmos como o Brasil pode responder a uma eventual retaliação tarifária, tem alguma forma de proteger os nossos produtos? Eu acho que aqui a gente fatalmente deveria ir para um cenário de negociação, né? Talvez o governo tenha aí uma preocupação em relação a esse ambiente mais fair do ponto de vista tributário, né? Não adianta... E os Estados Unidos já fez, inclusive, uma alteração há alguns anos em relação ao imposto de renda, né? Eles tinham lá uma regra específica que permitia localmente a gente fazer algumas compensações com tributos pagos no Brasil, mas como o Brasil também era um país há alguns anos que não tinha exatamente os mesmos estándares da legislação americana, os contribuintes de lá começaram a ter dificuldades, né? E, de novo, qual que é o efeito disso? Perde-se motivação para investir no Brasil, perde-se motivação para repatriar dinheiro daqui para as empresas investidoras, e a gente deixa de ser mais interessante, né? Então, aqui o grande bolsão, caso essa iniciativa do governo norte-americano realmente se concretize, o ponto de vista, o que a gente tem de margem de manobra é ir para um cenário de negociação para ver se o Brasil, de alguma forma, convence que não temos exatamente uma alíquota onerosa ao produto americano, que isso é aplicado a todos os produtos do planeta, ou, eventualmente, gerar alíquotas específicas para produtos que venham provenientes do território americano, né? Mas vai ser, de fato, uma negociação bastante mais econômica, política, do que fiscal tributária, né? Acho que fiscal tributário é a consequência daquilo que, eventualmente, a gente consiga negociar. Mas é alguma coisa que chama atenção, que preocupa, num momento bastante pitoresco aí do nosso agronegócio, que por um lado pode até estar sendo mais favorecido do ponto de vista financeiro por essa escalada da moeda americana, né? Em relação ao real brasileiro, porque no final das contas a gente exporta muito commodity, a gente está extremamente vinculado à cotação do dólar americano, mas por outro lado podemos ter essa surpresa de ter uma sobretaxa sobre os produtos provenientes do Brasil. Isso fatalmente faria com que o nosso preço na ponta ficasse menos competitivo. Eu acho que esse é o que a gente vai ver nos próximos dias, né, e acompanhar. Tá certo, né? Vamos seguir acompanhando isso, torcendo para que, de fato, não tenha nenhum tipo de retaliação tributária aqui para o nosso país. Leonardo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, satisfação recebê-lo aqui. Até um próximo encontro. Tiago, um grande abraço, um abraço a todos, desejo um Feliz Natal, um ótimo ano, se não nos vermos mais, tá bom? Tá certo, um grande abraço para você também. Abraço.